galerinha, nessa aula nós vamos falar sobre a fundação da cidade de Roma. A cidade de Roma que era a base, né, o centro de todo o Império Romano, ok? Para a gente poder entender então como que se formou o Império Romano, a gente precisa entender um pouquinho de como é que essa cidade, a capital do Império Romano, surgiu, tudo bem? Antes da gente falar sobre a fundação dessa cidade, nós vamos falar um pouquinho sobre geografia, beleza? Então, olha só, nós temos aqui no nosso mapa um formato de bota, né? Um território em formato de bota, tudo bem? Esse território em formato de bota, ele é o que nós chamamos de Península Itálica. Hoje, então, é a Itália, tudo bem? O que seria, então, uma península? Península é quando nós temos um território, no caso, esse território aqui, ok? Com um dos lados formado por terra. Então, um dos lados é ligado ao continente, ok? E os outros três lados são água, ok? Então, quando nós temos um pedaço de terra ligado ao continente que é rodeado por três lados de água, nós chamamos esse lugar de península, tudo bem? Através de geografia, né? Geograficamente falando, então, isso é uma península. Bom, a Península Itálica, então, é esse formato de bota, ok? Que fica na Europa. Então, sempre que vocês verem, então, esse território aqui, esse mapa em formato de bota, né? Então, é uma bota chutando aqui uma bola furada, né? Mais ou menos como se fosse isso. Sempre trata-se, então, da Itália, trata-se da Península Itálica, tudo bem? Então, olha só. Nós temos duas teorias sobre a fundação da cidade de Roma, beleza? Então é o seguinte, a primeira teoria é a teoria real, né, do que realmente aconteceu. Então, vocês se lembram da Península Itálica, não é? Beleza. Aqui no meio da Península Itálica nós temos uma região chamada Látio, ou Lácio, tudo bem? O que seria então esse Lácio? Seria uma região mais arredondada, né? O relevo seria mais parecido então com uma região mais circular, ok? Então, quem vivia no Lácio, quem vivia nesse Látio, era justamente os latinos, ok? Os latinos, eles tinham uma característica um pouco mais bélica, ok? Eles eram bastante beligerantes, eles gostavam bastante de se envolver em brigas, né? Então eles tinham a característica bastante forte para se envolver em conflitos com os povos que viviam próximo, né? Então, aqui no sul nós tínhamos alguns gregos que vinham colonizar e constantemente eles entravam em conflito com esses gregos. E os outros povos que passavam pelos territórios deles, eles acabavam ali cobrando imposto e tal. Bom, os latinos, eles não eram extremamente desenvolvidos. Na verdade, eles eram muito pouco desenvolvidos. Eles eram mais um acampamento militar ali, né, que eles não sabiam fazer mais nada além de realmente invadir os territórios e pegar dos territórios que interessava a eles. Então eles eram um povo beligerante, eles gostavam de guerra. Okay? Isso significa a palavra beligerante, né? Se envolver bastante em guerra. Eles gostavam bastante então de briga. Okay? Ao contrário dos latinos que viviam no Lácio, existia mais ao norte do território o território da Etrúria. Okay? A Etrúria era ocupada pelos etruscos. Os etruscos eles eram muito desenvolvidos. Eles tinham então estradas pavimentadas, eles tinham abastecimento de água, não é, canalizada, eles tinham um sistema de esgoto, eles tinham então um sistema de imposto, eles tinham um governo. Olha só que interessante, eles tinham um governo, enquanto que os latinos não tinham um governo, né? Os etruscos eles tinham um rei, esse rei que cobrava imposto e tal. Bom, os etruscos, de fato, eles eram mais desenvolvidos e tinham um exército mais forte, por ser mais desenvolvido. Né? Então, como eles eram mais organizados, eles eram realmente mais desenvolvidos. Os etruscos, então, por serem mais desenvolvidos, eles avançaram sobre o território dos latinos, dominaram os latinos e fundaram na região do Lácio a cidade de Roma. Então, seria uma cidade administrativa para controlar o território que pertencia aos etruscos. Então, oficialmente não, na verdade, né, na realidade, quem fundou a cidade de Roma
foram os etruscos e não os latinos, que viviam na região do Lácio. Tudo bem? Então essa é a versão real de como a cidade de Roma ela surgiu. Tudo bem? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a mitologia, beleza? Se nós formos pensar, se fôssemos romanos, né? Se nós fôssemos latinos aqui, se nós vivêssemos na cidade de Roma, nós iríamos gostar dessa história de dominação dos etruscos, achar que os etruscos eles eram melhores, mais fortes, mais envolvidos? Eu acho que deveria ser uma vergonha para os latinos, né? Para os romanos, falar nossa cidade foi criada por outro povo, não foi criada por romanos. Não é? Então era uma vergonha essa ideia da criação original, né? Real, beleza? É por isso que os romanos eles se inspiraram na mitologia grega, que era uma mitologia cheia de lendas, de heróis, né? Então era uma mitologia bem lendária, né? Para realmente criar a sua própria mitologia lendária. Então eles criaram uma fundação da cidade de Roma lendária, tudo bem? Então esse foi o motivo de por que existiu, então por que foi criada essa ideia de uma fundação lendária. É porque eles queriam ter orgulho da história de fundação da cidade deles. Então é o seguinte, na mitologia grega, okay, aconteceu o que nós chamamos de Guerra de Troia, beleza? Então olha só, nesse lado direito aqui do mapa nós temos a cidade de Troia aqui, simbolizada por uma bolinha azul, e nós temos aqui mais à esquerda uma outra cidade chamada Esparta, ok? Ambas cidades eram cidades gregas, ok? Eram cidades-estado gregas, né? Nós já estudamos sobre isso. Cada uma dessas cidades então tinha um governo próprio, era como se fosse um país, beleza? Bom, os troianos, né, o rei de Troia, ele queria fazer comércio com Esparta. Ele queria então que os espartanos comprassem produtos de Troia. Então, para que isso acontecesse, era necessário celebrar um contrato, né, como se fosse uma aliança, não é? Eu compro de você, só que a gente tem que ser amigo, né? Você vai me ajudar em guerra, esse tipo de coisa. Tá? Nessa época aqui, os acordos econômicos, né, os acordos onde um país ou uma cidade comprava de outro, né, de outra cidade, de outro país, eram celebrados através de encontros, né, através de jantares. Né? Então, o príncipe de Troia, chamado Paris, okay, ele foi até Esparta, não é, convidado para um jantar, onde esse príncipe Paris, né, que representava o rei, ele iria então representar o rei nesse jantar, não é? E ele ia fechar o acordo econômico com o rei de Esparta. Okay? Esse rei que governava a cidade é o que nós chamamos de Menelau. Não é? Como nós já vimos anteriormente, a Esparta era uma dinarquia, né? Tinha 2 reis e um desses reis, no caso, era Menelau. Okay? Quem recebeu então Paris foi Menelau. E Menelau falou: não, a gente vai celebrar o acordo, né? A Esparta vai começar a comprar um monte de produto de Troia e nós vamos ser felizes. Só que aí entra a história de Helena. Helena era a mulher mais bonita do mundo, de toda a história. Okay? Então Helena ficou conhecida na história como a mulher mais bonita de todos os tempos. Nunca existiu então uma mulher tão bonita assim quanto Helena. Okay? E o Paris, ao conhecer a Helena, ele se apaixonou. Okay? E a Helena também teria se apaixonado pelo Paris. Okay? E o que aconteceu? O Paris falou: não, eu vou te levar embora daqui, Helena, né? Você é a mulher mais bonita do mundo e eu estou apaixonado por você. Só que quando ele esconde a Helena no navio e volta com a Helena para Troia, não é? Para que ela pudesse ser a esposa dele, não é? O Menelau, ele descobre que a esposa dele fugiu e aí ele fica possesso, né? E aí ele fala, né? Eu vou para Troia e vou resgatar minha mulher. Eu vou fazer uma guerra contra Troia. Aí nós temos um problema, porque Troia
era uma cidade extremamente fortificada. Então, Troia tinha uma muralha que não dava para entrar, não dava para passar. Né? Os troianos eles colocavam os arqueiros na muralha e não dava para passar. Então, o Menelau ele chamou o irmão dele, no caso, então, o outro rei de Esparta, que era Agamenon. Aí ele falou: o que eu faço então? Como é que eu vou arranjar minha esposa de volta? Né? Eu não posso deixar isso barato. Né? Nós somos os reis de Esparta, não é? Se a gente deixar isso barato, todo mundo vai pensar o quê de Esparta? Né? A gente não pode deixar isso barato. Aí o Agamenon falou: não, a gente vai reunir então todas as cidades gregas. Por quê? Todo mundo então tinha meio que um acordo e ali na Grécia, né, então tinha meio que um acordo de convivência e Troia quebrou esse acordo, né? Então o príncipe Paris ele roubou a esposa de um desses reis e então todos os reis da Grécia vieram ajudar o rei de Esparta contra Troia por conta então dessa traição, ok? Então todas as cidades gregas entraram em guerra contra Troia. É por isso que nós chamamos então de gregos invadindo Troia. Todas as cidades gregas teriam formado um exército para derrotar os troianos. Só que ainda assim não dava para invadir Troia. Era impossível de invadir Troia, beleza? Bom, é aí que nós temos o aparecimento de um dos reis da Grécia, ok? Esse rei grego ele teve uma ideia. Tá? Nós vamos tirar todos os barcos da praia e vamos embora. Nós vamos criar então um cavalo gigantesco com a madeira de um desses barcos. Vamos desmontar um desses barcos, criar um cavalo gigantesco com a madeira de um desses barcos e vamos deixar no portão então de Troia para dizer que a gente não quer mais guerra, porque não dá para vencer Troia. Não é? O nome desse cara ele era Odisseu. Okay? O Odisseu ele era extremamente astuto, ele era muito inteligente. E o plano dele era justamente o quê? Esconder gregos no interior desse cavalo de madeira. Okay? Os troianos, quando eles viram a praia deserta, não é? Todos os barcos tinham ido embora, e aquele cavalo de madeira às portas de Troia, eles acharam o quê? Que era um presente, aí que era o fim da guerra de Troia. Eles acharam que tinham vencido os gregos e levaram esse cavalo de Troia para dentro, então, para o interior da cidade e começaram a comemorar. Comemoraram tanto, não é? Que no interior, no período então da noite, todo mundo já estava dormindo, né? Tava todo mundo bêbado, ok? E nesse período da noite, os soldados gregos eles desembarcaram, saíram de dentro do cavalo de madeira, abriram os portões e permitiram que todos os gregos que estavam esperando fora, escondidos no mar, eles entrassem em Troia e devastassem a cidade de Troia. Tudo bem? Bom, um dos soldados gregos, não é? Ele era conhecido por ser imortal, né? Porque ninguém conseguia atacar esse soldado grego. O nome dele era Aquiles. Aquiles ele era um herói grego, ok? Que ninguém conseguia relar a mão nele, né? Ninguém conseguia causar um mínimo de ferimento nesse soldado, nesse herói grego, ok? Isso porque na mitologia Aquiles ele tinha uma mãe que era uma sereia. E essa sereia, essa mãe de Aquiles, teria mergulhado Aquiles em um lago mágico e teria transformado o corpo de Aquiles em impenetrável. Não dava para matar Aquiles. Okay? O único ponto frágil era por onde a mãe dele, que era uma sereia, não é? Tinha mergulhado ele no lago. Então seria o calcanhar. Okay? No caso, o calcanhar de Aquiles. Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre isso. Seria então um ponto fraco, não é, de Aquiles. O calcanhar de Aquiles, então, é um ponto fraco. Isso que significa. Bom, esse Aquiles, ele invadiu a cidade de Troia comandando esse exército grego, não é? Ele era uma das pessoas que estavam no interior desse cavalo de madeira. E aí, ele pensa, aqui vai todo mundo morrer, não é? Não tem escapatória. Só que o Aquiles ele tinha consciência social, né? Ele não queria que todo mundo morresse. Ele pensou, pô, e as criancinhas, e os velhos, e as mulheres? Pô, vamos dar um jeito disso aqui, né? Então, o Aquiles ele encontrou um herói de Troia,
ok? Esse herói de Troia é o que nós chamamos de Enéas. Meu nome é Enéas! Okay? O Enéas ele era famoso pelas batalhas em nome de Troia, e aí o Aquiles parou o Enéas e falou: peraí, Enéas, eu te conheço, eu sei que você é bom, não é? Olha só, cara, nós vamos devastar então a cidade de Troia, ninguém vai sair vivo daqui e eu vou te dar uma missão. Você vai pegar os idosos, as mulheres e as crianças e você vai levar todo mundo embora daqui, porque vai todo mundo morrer. Se você não fizer isso, né, essas pessoas vão morrer junto. Né? Então, o Enéas ele pegou essa parte da população, né, os idosos, as mulheres e as crianças, né, e ele fugiu por uma passagem secreta. Olha só que interessante. O Enéas ele teria então pego uma embarcação aqui em Troia, ok? E teria navegado pelo mar Mediterrâneo, ok? Olha só como é que está indo aqui o mouse, ok? Ele teria ido pelo mar Mediterrâneo até chegar ao que nós chamamos de região do Lácio, ok? Então, o Enéas e as pessoas que fugiram da cidade de Troia na Guerra de Troia, eles vieram parar justamente na região do Lácio, ok? E eles foram os primeiros ocupantes da região do Lácio, beleza? Pouco tempo depois, foi criado então aqui na região do Lácio, de acordo com a história de fundação de Roma, foi criado aqui na região do Lácio um reino chamado Alba Longa, ok? Nesse reino de Alba Longa, existia então um rei, existia então uma princesa, ok? Essa princesa, ela teve um relacionamento com um deus, o deus da guerra, ok? No caso dos romanos, o deus da guerra ele era chamado de Marte. Então, a princesa de Alba Longa, ela teve um relacionamento com o deus da guerra, o deus Marte, e com o deus Marte, ela teve 2 filhos. Esses filhos eram chamados então de Rômulo e Remo, ok? Beleza. Rômulo e Remo, eles tinham então um tio, o irmão então, um príncipe, ok? E esse príncipe, ele queria governar sozinho Roma, né? Ele queria então, Roma não, ainda não é Roma, né? Alba Longa. Ele queria governar sozinho Alba Longa e para que ele pudesse governar Alba Longa, ele tinha que primeiro matar o pai, né? E matar toda a família, porque ele sabia que os filhos da princesa eles iriam herdar o reino. Então, ele precisava matar toda a família, ok? A princesa, né, a mãe desses garotos, aí, o Rômulo e Remo, para não deixar que eles morressem, né, nas mãos do tio, né, ela colocou esses dois, né, o Rômulo e Remo, em um cesto no rio Tibre, ok? O rio Tibre ele corta aqui a Península Itálica. Então ela deixou esses 2 garotos, esses 2 bebês, em um cesto no rio Tibre, ok? E esse cesto ele foi levado até outra margem do rio. E esse cesto foi encontrado por uma loba, ok? Realmente um lobo fêmea, ok? Uma loba. Essa loba, ao encontrar essas 2 crianças, esses 2 bebês, ela criou como se fossem filhos dela, ok? E aí, quando cresceram o Rômulo e Remo, eles tiveram noção de quem eles eram, né? Eles descobriram, nossa, nós somos herdeiros de Alba Longa, né? E eles descobriram que o tio deles era do mal, né? Era malvado e planejou matá-los. E aí, Rômulo e Remo, né, decidiram voltar para Alba Longa e mataram o tio deles, ok? Quando Rômulo e Remo voltaram então para Alba Longa e assumiram a sua posição de príncipes, não é? Matando também o tio deles, eles juntos fundam a cidade de Roma. Okay? Só que na história de Rômulo e Remo, na fundação da cidade de Roma, Rômulo nunca aceitou dividir o poder político com Remo. Okay? Então Rômulo ele mata Remo para poder ser o primeiro rei de Roma e governar sozinho Roma. Olha só que interessante. Tem muita relação
a história de Rômulo e Remo com a característica dos romanos, dos latinos. Por quê? Nós falamos no início da aula que os romanos eles têm uma característica bélica. Então, Rômulo matar Remo só deixa claro que os romanos sempre tiveram essa característica de assassinar, não é? De dominar, de guerra. Okay? Então, essa é a história mitológica sobre a fundação de Roma. Não é? O Rômulo ele teria sido o primeiro rei de Roma, não é? nessa história, né? No fim dessa história, então, que a gente acabou de ver, beleza? Na verdade, então, o que realmente aconteceu é que os etruscos fundaram a cidade de Roma e o rei etrusco, ele foi, então, o primeiro rei. O primeiro rei, então, era etrusco, os outros também eram etruscos e depois apareceu o Rômulo, beleza? Ele realmente foi um rei de Roma, mas ele não foi o primeiro, ok? Bom, agora nós vamos falar sobre o governo etrusco, ok? De fato, então, esse período em que os etruscos governaram, né, que foi realmente uma verdade, ok? Então, olha só, nós vamos começar falando sobre monarquia. Então, quando nós falamos sobre governo etrusco na cidade de Roma, então, sobre aqui a região do Lácio, primeiro nós precisamos falar que era uma monarquia. O que é uma monarquia? Monarquia significa que tem rei. Então, quando nós falamos sobre período etrusco, sobre governo etrusco, nós temos que entender o seguinte: Roma, né, no governo etrusco, era governada por um rei, então, que era da Etrúria, não é? Ele governava tanto a Etrúria quanto Roma, beleza? Aí agora nós vamos falar sobre os patrícios. Daqui para baixo, tudo fica mais importante porque em todo o conteúdo de Império Romano, nós vamos falar sobre esses nomes aqui, essas palavras aqui, beleza? Então é o seguinte, vocês se lembram que no comecinho nós falamos sobre a região do Lácio, essa região tracejadinha aqui, não é? Então é o seguinte, no início, esse território ele não era ocupado e as primeiras famílias que chegaram na região do Lácio, elas se tornaram donas, né, proprietárias de grandes extensões territoriais. Tá? Então, as pessoas, os primeiros que chegaram aqui na região do Lácio, se tornaram grandes proprietários rurais. Então, esses caras é o que nós chamamos de patrícios. Seria mais ou menos a ideia de nobre, ok? Então, olha só, ainda não falei para vocês a respeito de nobre, mas o que seria, então? Eles têm o direito sobre a terra porque são as primeiras famílias a chegar ao território. Então, é como se fosse aquela história de sangue azul. Não é? Eles têm um direito, eles têm um privilégio por ser, então, a família que chegou primeiro. Não é? As famílias que chegaram primeiro, então, são as famílias patrícias e por isso têm privilégios. O rei, sempre que ele fosse, então, fazer alguma mudança em Roma, ele consultava os patrícios. Por quê? Quem era rico em Roma, quem era o grande proprietário, então, em Roma, era o patrício. Então, ele precisava agradar o patrício, né? Então, eram pouquíssimas pessoas que eram patrícias aqui na cidade de Roma, aqui na região do Lácio, beleza? Vocês estão vendo que no terceiro aqui nós temos a palavra clientes, mas nós vamos deixar para falar de cliente daqui a pouco, que fica mais fácil de entender. Nós vamos pular para o quarto, ok? Então olha só, plebeus. Plebeus são famílias que chegaram ao território do Lácio muito tempo depois dos patrícios. Como o território já estava ocupado, já estava dividido entre as famílias patrícias, então os plebeus, por não terem onde morar, eles vão trabalhar para os patrícios, vão viver nas terras dos patrícios, vão trabalhar para os patrícios, praticamente então dando uma parte do que eles plantavam para os donos das terras, beleza? Então, os plebeus eles não tinham direito a nada porque eles não eram donos de nada. No máximo, eles tinham então que dividir o que eles ganhavam com os patrícios. Então, o monarca, não é, o rei, ele perguntava, às vezes, nem sempre era assim, ele perguntava para os patrícios o que eles achavam, ele levava em consideração porque eles eram ricos, mas os plebeus, eles não tinham direito a nada, beleza? Nem a discutir, mas eles não eram escravos, eles trabalhavam nas terras dos patrícios.
Agora nós vamos falar sobre os clientes. Alguns plebeus, eles sabiam fazer coisas diferenciadas, como por exemplo pintar, como por exemplo esculpir, não é? Então eles eram artesãos, não é? Eles faziam coisas diferentes. Por saber fazer coisas diferentes, eles eram contratados, eles eram pagos para fazer esses serviços que eles sabiam fazer, não é? Então, no caso, pintar, esculpir, construir, não é? E por serem, então, diferentes, eles acabavam ganhando alguns privilégios. Então, eles participavam dos grandes círculos políticos. Então, os patrícios eles se reuniam para dar festas e conversar sobre a política em Roma, e os clientes eles conseguiam entrar nessas festas e participar das decisões, né? Então, eles conseguiam ali dar os pitacos deles, porque eles tinham, então, essa participação, eles tinham, então, meio que uma admiração dos patrícios por conta dessa diferença, né? Por saberem então fazer coisas diferentes, beleza? Por último, nós vamos falar sobre os escravos. Então é o seguinte: durante o governo etrusco não era muito comum ter escravo na região do Lácio, mas existiam sim. Então olha só, como que se era escravo em Roma? Ou era através de guerra, ou era através de dívida. Vamos supor, então, que você tem uma dívida muito alta e você não consegue pagar. A pessoa, então, que te emprestou dinheiro, que te vendeu alguma coisa e você tem uma dívida com ela, ela pode te obrigar a ser escravo por um período, não é? Ela vai te obrigar a trabalhar para ela por um período até que sua dívida seja cessada. Okay? Também, os etruscos eles dominavam outros territórios, e os vencidos desses territórios eles eram levados e vendidos como escravos. Esses aí não tinham como escapar da escravidão. Mas, por enquanto, essa questão de escravidão é muito... são poucos escravos que existiam aqui em Roma. Mais para frente vai ser muito mais, beleza? Então, o que os escravos eles faziam? Eles geralmente trabalhavam nas terras dos patrícios, né, de forma obrigatória, não tinham escolha, né, porque eles eram uma mercadoria, então eles eram obrigados a trabalhar sem nenhum tipo de salário, né, e geralmente trabalhavam e morriam sendo escravos, beleza? Então, vamos entender um pouquinho melhor sobre essa estrutura aqui no governo etrusco. Nós temos, então, um rei durante o governo etrusco, não é? A região do Lácio era ocupada por famílias que chegaram primeiro, chamadas patrícias, são nobres, não é? Por chegarem primeiro, elas tinham direito sobre aquela terra, não é? Porque cheguei primeiro aqui, né? Construí a minha casa, coloquei a minha cerquinha, tudo isso daqui é meu, não é? Os plebeus chegaram depois, né? Eles não tinham onde morar e acabaram tendo que viver nas terras dos patrícios e tendo que pagar para viver nessas terras dos patrícios. Como os plebeus eles não tinham terra nenhuma, eles não tinham direito político nenhum com o governo etrusco. Okay? Os clientes eles tinham aí algumas habilidades diferenciadas e por isso eles conseguiam participar um pouquinho mais do direito político dos patrícios. Então eles entravam nas reuniões dos patrícios e conseguiam participar. Escravos, eles trabalhavam de forma obrigatória, geralmente era por dívida ou por domínio de território, né? Os vencidos das guerras eram levados para serem escravos, ok? Bom, como é que o governo etrusco ele acabou? Bom, nós não sabemos exatamente como que o governo etrusco acabou. Nós temos então uma lenda, ok? Que os etruscos, o último rei etrusco, ele teria governado sem se importar com a vontade dos latinos, né, da galera que vivia na região do Lácio. Então ele começou a obrigar a galera a seguir a ordem dele e sem discutir, não é? Vocês querem diferente? Não importa, vai ser do meu jeito. Então o rei etrusco ele começou a não se importar com a vontade dos latinos, né? E isso gerou uma revolta muito grande da galera que vivia nessa região do Lácio, no caso, os patrícios, os clientes e até os plebeus, ok? Então, os patrícios, os clientes e os plebeus, eles possivelmente se revoltaram contra o rei etrusco, ok? E acabaram com esse período de monarquia, ok? Então, o fim do governo etrusco
teria se dado então por um abuso de poder, ok? Isso é uma certeza? Não é uma certeza, porque pode ser um pouco mais complicado que isso, né? Mas o que se tem escrito a respeito desse período do governo etrusco é que o rei etrusco ele abusava muito do poder e os patrícios eles teriam se revoltado contra o rei com o apoio dos plebeus. Tudo bem? Bom, pessoal, por enquanto é isso. Até a próxima. Kata